Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Conexão Segura. Eu sou Francisco Camussa e, como sempre, estou acompanhado por Guilherme Arruda para falar sobre cibersegurança. Nós fazemos parte da equipe de comunicação da E7 Brasil. E hoje vamos tratar de um tema que pode impactar o dia a dia de milhões de pessoas: o fim do suporte ao Windows 10. A partir de 14 de outubro de 2025, a Microsoft vai encerrar oficialmente o suporte, ou seja, não haverá mais atualizações de segurança, correções ou suporte técnico. Olá pessoal, e é isso mesmo, Fran. O nosso objetivo hoje é entender o que muda a partir dessa data. Se será preciso trocar de computador, o que acontece com alguém que continuar usando o Windows 10 e como isso afeta tanto os usuários individuais quanto as empresas. E além disso, a gente vai apresentar alternativas para proteger os seus dispositivos e os seus dados. Para trazer números concretos, em julho deste ano, cerca de 47% dos usuários ainda utilizavam o Windows 10. Ou seja, quase metade dos computadores ativos pode ficar exposta a riscos reais. E é natural que surjam dúvidas. Preciso trocar de computador? Posso continuar usando o Windows 10? Quais os impactos, seja para o usuário ou dentro de uma empresa? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Depois do fim do suporte, não haverá mais atualizações nem correções de segurança. Isso deixa brechas abertas, vulnerabilidades que podem ser exploradas em ataques, gerando riscos de segurança, custos técnicos e até mesmo financeiros. É importante destacar que o seu computador ele vai continuar funcionando, mas sem atualizações. Ou seja, ele fica mais vulnerável a malwares, exploits e outras ameaças. Mesmo com firewalls, boas práticas e o antivírus, sem os patches do sistema operacional, tudo isso se torna insuficiente. Para empresas, o impacto é ainda maior. Falta conformidade, risco de vazamento de dados e possíveis interrupções na operação. Além das vulnerabilidades, há problemas de compatibilidade. Softwares, navegadores e até periféricos podem deixar de funcionar corretamente. Em casos extremos, algumas aplicações, que inclusive aplicações novas, podem nem abrir. Serviços em nuvem, como o OneDrive, Google Drive ou Dropbox, também podem limitar funcionalidades caso detectem um sistema sem suporte. Então, em resumo, continuar com o Windows 10 após 14 de outubro expõe seus dispositivos, informações pessoais e a operação de empresas. É como se a fechadura da porta parasse de funcionar. Pode parecer fechada, mas ela ainda está desprotegida. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com.br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Existe um efeito cascata: software sem atualizações, drives com problemas, hardware novo, incompatível e desempenho degradado. Tudo isso aumenta os riscos e limita a experiência do usuário. E isso não é só uma questão técnica, há também implicações legais. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe uma ação judicial contra a Microsoft por descontinuar o Windows 10. O argumento é que usuários, incluindo empresas com dados sensíveis, ficam mais expostos a ataques, e a Microsoft teria plena consciência disso. O demandante Lawrence Klein defende que a Microsoft deveria oferecer assistência técnica ou um suporte estendido gratuitamente até que os usuários do Windows 10 representem 10% ou menos do total. Mais do que o resultado da ação, esse caso levanta o debate sobre sustentabilidade digital e o impacto ambiental do lixo eletrônico se milhões de usuários forem obrigados a migrar ao mesmo tempo. Um dado interessante: o Microsoft Edge continuará recebendo suporte do Windows 10 até 2028. Isso não significa que o sistema estará totalmente protegido, mas garante correções e novas funcionalidades para quem usa o navegador oficial da Microsoft. Se você chegou até aqui e ainda se pergunta por que é tão grave deixar de receber suporte, é importante entender a função dos patches de segurança. Não estamos falando apenas de atualizações que melhoram o desempenho. Patches são a primeira linha de defesa contra ataques que acontecem no mundo real. Podemos imaginar os patches como bandagens digitais aplicadas sobre vulnerabilidades, que são como feridas descobertas pelos desenvolvedores. Diferente de uma bandagem comum, os patches corrigem a falha de fato. Em termos técnicos, um patch é uma atualização de software que corrige uma vulnerabilidade, ou seja, uma falha que pode ser explorada pelos cybercriminosos para acessar, modificar ou destruir informações. O mais preocupante é, mesmo com patches disponíveis, ataques continuam acontecendo quando usuários e empresas não aplicam as atualizações.
Um exemplo marcante é o ransomware WannaCry, em 2017. Ele infectou milhares de computadores em mais de 150 países, explorando uma vulnerabilidade que já havia sido corrigida, mas muitos sistemas não tinham instalado o patch. Casos como esse continuam acontecendo. Apenas em 2024, a CISA reportou 28 vulnerabilidades em Windows exploradas ativamente. Então não são só ameaças hipotéticas, são portas reais que cybercriminosos usam para invadir sistemas. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com/br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com/br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Em abril deste ano, uma vulnerabilidade crítica no sistema de arquivos de login comum da Microsoft permitiu que o grupo Storm 2460 distribuísse ransomware em empresas de tecnologia, varejo e finanças em países como Estados Unidos, Arábia Saudita e Venezuela. O ataque começava com o download de um arquivo malicioso de um site legítimo comprometido. Esse arquivo permitia injeção de código, roubo de credenciais e instalação do ransomware, criptografando arquivos e deixando notas de resgate. Outro caso foi o Zero Logon, falha crítica no NetLogon, que permitia autenticação como administrador sem credenciais. Apesar do patch disponível desde 2020, muitas organizações foram comprometidas por não aplicá-lo. O Proxy Logon do Microsoft Exchange também foi explorado em larga escala, permitindo a instalação de web shells, roubo de dados de mais de 60 mil organizações. Esses casos mostram como os sistemas desatualizados são alvos fáceis. A lição é clara: os patches de segurança são essenciais. Publicar sem aplicar não protege. Se você ainda usa o Windows 10 ou possui atualizações pendentes, é hora de reforçar a segurança digital. Continuar no Windows 10 após 14 de outubro traz riscos reais. Então, quais alternativas existem? A primeira é migrar para o Windows 11. Ele é gratuito para equipamentos compatíveis. Então, para verificar, você vai no menu inicial, configurações, atualizações e segurança, Windows Update, buscar atualizações. Atualizar garante o acesso contínuo ao suporte e segurança. Mas tem outra opção. Se você preferir, tem um programa de atualizações de segurança estendidas. Ele protege dispositivos em até um ano após 14 de outubro de 2025. Esse programa ele oferece atualizações críticas e custa $30 por dispositivo ao ano. Para empresas é um pouquinho mais caro, $61 no primeiro ano com um aumento gradual. Existem também as versões LTSC, com um ciclo de suporte mais longo, podendo se estender até 2032, sem custos adicionais se já houver licença. Para dispositivos que não atendem aos requisitos do Windows 11, o Linux é uma alternativa. Ele pode exigir algum aprendizado, mas existem diversas distribuições gratuitas. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com/br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com/br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Atualizar para o Windows 11 traz vantagens claras. Primeiro, o Smart App Control, que permite instalar apenas aplicativos confiáveis, bloqueando apps falsas. Segundo, as chaves integradas ao Windows Hello. Elas substituem senhas tradicionais por chaves digitais protegidas, funcionando em sites e apps como Edge, Chrome e Firefox, tornando o login mais seguro e ágil. Ou seja, para quem ainda usa o Windows 10, atualizar para o Windows 11 é uma das melhores formas de se proteger e proteger também os seus dados. Mas afinal, o que acontece se você continuar no Windows 10 após o fim do suporte? Sem patches, vulnerabilidades permanecem abertas, expondo sistemas a malware e ransomware. Softwares e navegadores podem deixar de funcionar ou perder atualizações. Drivers e hardwares podem apresentar falhas. Serviços corporativos como Microsoft 365, Teams, Zoom e serviços de nuvem podem limitar as suas funções. E para os setores regulados, há um risco legal de perda de certificações. Em resumo, o Windows 10 se torna um ambiente de alto risco, vulnerável a cyberataques e falhas de operação. Bom, já que você ouviu até aqui, a gente espera que você tenha gostado desse episódio. E se você curtiu este episódio, compartilha, manda para a equipe de trabalho. E, inclusive, para saber mais informações sobre cibersegurança, acesse as páginas em redes sociais da E7 Brasil. Você pode conferir todas elas na descrição deste episódio. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá!